Vitamina filosófica. Menon. Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Vitamina Filosófica. A semana passada terminamos aquilo que eu gosto de chamar da trilogia socrática, onde, através do Phaedon, acompanhamos Sócrates nos seus últimos momentos de vida, enquanto ele debatia sobre a imortalidade da alma. Ele estava a dar argumentos a favor, os seus estudantes estavam a dar argumentos contra, e no meio disto tudo ficámos a entender coisas muito interessantes que quem não ouviu pode ouvir no último episódio. Hoje vamos continuar com o pensamento de Platão e o pensamento de Sócrates. Como eu já disse, às vezes é muito difícil distinguir qual dos dois é que foi a verdadeira origem destes pensamentos, mas vamos investigar uma questão muito interessante através do livro Menon. Este livro está a debater sobre o que é a virtude e se a virtude pode ou não ser ensinada. Se é algo que as pessoas já nascem e por isso não têm qualquer espécie de responsabilidade sobre, ou se, pelo contrário, é algo que pode ser ensinado e aprendido durante a vida através do esforço individual. E é exatamente assim que o diálogo começa, com Menon a fazer essa pergunta a Sócrates. Sócrates, na sua honestidade intelectual que já o caracteriza, diz-lhe que ele também não faz a menor ideia do que seja a virtude. Embora ele tenha encontrado muitos homens sábios que diziam que sabiam o que era uma virtude, e o próprio Sócrates admitia de que eles eram virtuosos, ele nunca foi capaz de encontrar uma resposta que realmente conseguisse responder muito bem à definição que é necessária de o que é realmente a virtude. Menon fica um pouco espantado, porque achava realmente que Sócrates iria lhe providenciar a resposta que lhe faltava, mas Sócrates realmente disse que não sabia e que, inclusive, gostaria de investigar esta questão com ele. E fez-lhe a pergunta de volta. Perguntou então a Menon o que é que para ele era a virtude. Como é que ele conseguiria definir essa ideia? Menon imediatamente responde dizendo-lhe que não era difícil de dizer o que era a virtude. E começa a enumerar um conjunto de virtudes. Por exemplo, no que toca ao homem, ele diz que a virtude do homem é ser capaz de gerir as coisas da cidade e, no exercício dessa gestão, fazer bem aos amigos e mal aos inimigos, e guardar-se ele próprio de sofrer coisa parecida. Já no que toca à virtude da mulher, ele diz que a virtude dela vem de governar bem a casa, cuidar bem da manutenção do seu interior e ser obediente ao marido. Quem está a ouvir isto tem de entender que nós estamos a falar de há 2500 anos atrás. E os papéis entre homens e mulheres eram muito diferentes. É preciso ter esta contextualização para entendermos bem as ideias. Mas ele continua e diz que tanto o ancião como o homem livre, o escravo, todos eles têm virtudes diferentes e que há muitíssimas outras virtudes. De modo que não é uma dificuldade dizer sobre a virtude o que ela é, diz então Menon. Porque ele acha que a virtude é para cada um de nós em relação a cada trabalho, conforme cada ação e cada idade. E da mesma forma ele acha que o vício se caracteriza, ou seja, ele acha que o vício vai dependendo muito de caso para caso e de situação para situação. Sócrates critica este argumento dando o exemplo do enxame de abelhas, perguntando ao Menon de que, embora todas as abelhas sejam diferentes em qualidades, todas elas têm essa característica de todas serem abelhas pelas quais nós podemos caracterizar esse enxame. Logo, se todas as abelhas estão juntas, esse conjunto de abelhas é um enxame, ao qual o Menon vai concordar. E então ele depois faz exatamente essa mesma analogia no que toca às virtudes. No que toca às virtudes, embora sejam muitas e ensumam uma variedade enorme de formas, têm todas um caráter único, que é sempre o mesmo. E é graças a ser sempre o mesmo que são virtudes, e para o qual, quando nós pensamos em virtudes, alguém está a responder e consegue identificá-las. E é exatamente isto que nós devemos tentar encontrar para conseguir definir realmente o que é a virtude, ou seja, qual é a característica essencial que faz de uma virtude ser uma virtude. Aquilo que nós podemos encontrar de igual
em todas as coisas que chamamos virtude, como a justiça, como a bondade, como a sabedoria, a temperança, entre todas as outras. Menon ainda está um pouco confuso com esta explicação, então Sócrates providencia alguns exemplos, além do que acabei de dizer, por exemplo, com o que toca a saúde da mulher e a saúde do homem, e pergunta a Menon se ele acha que a saúde do homem e a saúde da mulher é diferente, ou se a força no homem e a força na mulher é diferente. O que Menon vai dizer é de que não, realmente não. Nós, quando identificamos força em qualquer ser, nós sabemos que é força, independentemente de um certo ser ter mais força ou menos força, ou, por exemplo, ter mais saúde ou menos saúde. Mas nós conseguimos identificar tanto a força como a saúde em qualquer ser, quer seja um ser humano, quer seja um animal, uma planta. Nós identificamos essas virtudes pelo que elas são, as virtudes em si mesmas. Sócrates vai avançando com exemplos já mais ligados aos ideais, às ideias. Como, por exemplo, ele vai falando sobre governar bem. Ele pergunta se será que é possível governar bem, seja a cidade, seja a casa ou qualquer outra coisa, não a governando de maneira prudente e justa? Ao qual Menon vai dizer que não, obviamente que não. Então, Sócrates conclui que se realmente governam de maneira justa e prudente, é pelo meio da própria justiça e prudência que governarão. É pela ideia em si da justiça e da prudência. É pela virtude que elas representam. E aqui nós chegamos então ao centro. Nós temos de então encontrar essa virtude que caracteriza as virtudes, a definição que caracteriza a virtude. Aqui Menon tenta dar uma segunda resposta à pergunta e diz que a verdadeira virtude, a que caracteriza todas as outras, é ser capaz de comandar os homens. Ao qual Sócrates imediatamente pergunta a Menon se a virtude da criança e a virtude do escravo são as duas iguais, ou seja, serem capazes de comandar o seu senhor. E ainda lhe pergunta se alguém que comanda alguém seria ainda um escravo? Era isto que caracterizaria um escravo? E Menon obviamente disse que não é isto que caracteriza. E então Sócrates vai continuando a tentar elaborar em cima da definição dada por Menon e pergunta-lhe se não se deveria acrescentar a esta definição ser capaz de comandar com justiça e não injustamente. Ao qual Menon acha que sim, que realmente deveria ser dessa maneira, pois a justiça é virtude. Sócrates apanha aqui com a sua astúcia Menon, porque logo a seguir pergunta-lhe se a justiça é a virtude ou é uma virtude. E Menon vai responder de que a justiça é uma virtude. E aqui Sócrates vai entrar num problema na definição da virtude, que é a única forma de nós caracterizarmos a virtude é dando o nome de outras virtudes. A justiça, a temperança, a sabedoria, a bondade. Todas estas coisas podem caracterizar a virtude, mas não conseguem definir o que ela é. Nós só conseguimos perceber de alguma forma de que a virtude está presente nestas outras virtudes, mas não podemos explicar uma definição desta maneira, porque fica incompleta. Assim, Menon vai pela terceira vez tentar responder o que é então a virtude. E ele dá a seguinte definição: regozijar-se com as coisas belas e poder alcançá-las. Por isso, para Menon, neste momento, ele já está a tentar fugir a dizer exatamente de que a virtude é a justiça, de que é o amor, é a sabedoria, e está a tentar dar uma definição um pouco mais abstrata. Mas mesmo assim, Sócrates vai apanhá-lo, perguntando-lhe se aquele que deseja as coisas belas é desejoso das coisas boas. Menon imediatamente diz que sim, perfeitamente. Sócrates logo a seguir pergunta-lhe se no pensamento de alguns há pessoas que desejam coisas más e outros que desejam as coisas boas. E faz mesmo esta observação, se não lhe parece que todas as pessoas desejam coisas boas. Ao qual Menon diz que não lhe parece. Ele acha de que há pessoas que desejam coisas más. Acreditando então de que estas pessoas querem coisas más, é um bocado paradoxal, não é? Porque para a pessoa que está a desejar o que quer que seja, para ela naquele momento vai-lhe parecer uma coisa boa. E isto parece evidente. Sócrates vai acabar por explicar então de que as pessoas que desejam coisas más
desejam-nas por ignorância, não por sabedoria. Porque se soubessem que essas coisas eram más, realmente não as queriam. Mas como estão na ilusão de acharem que são boas, elas vão crê-lo. E por isso vai refutar esta ideia de Menon de que as pessoas desejam coisas más. Ninguém deseja coisas más consciente de que são coisas más. As pessoas só desejam coisas más porque, de alguma forma, estão iludidas e acham que aquilo lhes vai trazer um verdadeiro benefício. Aqui Menon reconhece e diz que talvez seja o caso que esta seja a verdade e que ninguém queira as coisas más. Sócrates imediatamente pergunta a Menon se não é verdade que ainda agora tinha dito que a virtude é querer as coisas boas e poder alcançá-las, ao qual Menon reconhece que esta era a terceira definição que ele tinha tentado. E ele aqui acaba por perguntar a Menon se não é verdade de que querer, então todos querem. Toda a gente quer ser virtuoso, mas apenas alguns podem ser virtuosos. E então Sócrates acha que se continuarmos com esta definição, temos de mudá-la um pouco. Porque se a virtude está mais no poder ser virtuoso do que querer ser virtuoso, então temos de alterar a prioridade das definições dentro desta palavra, dentro desta definição. Então, vai-se fazer aqui uma revisão da virtude para se poder definir virtude como o poder de conseguir as coisas boas. Ao qual Menon concorda, porque com estes argumentos seria difícil de discordar. Mas Sócrates não para aqui. Ele esmiuça as definições e os argumentos até não conseguir mais. E este livro exemplifica muito bem isso. E então ele pergunta a Menon se ele concorda de que a virtude é ser capaz de conseguir coisas boas. Aquilo a que chama-se coisas boas não são coisas como a saúde e a riqueza? Menon concorda de que sim, e quer dizer também obter ouro, pratas, honras, postos de comando na cidade, entre muitas outras coisas. Então, aquelas que se diz serem as coisas boas não são outras senão as deste tipo? Menon acha que realmente é só deste tipo a que poderia ser coisas verdadeiramente boas. E assim Sócrates continua nesta ideia. Ele diz, então conseguir ouro e prata é pois virtude. Mas pergunta-lhe, é necessário conseguir obter este ouro e prata e todas estas coisas de forma justa, de maneira pia, ou absolutamente não se importa como se consiga ter estes bens? Menon diz que não, que é importante termos a justiça, caso contrário não será uma virtude. E então Sócrates pergunta-lhes, então se assim é, será que não será também virtude não tentar conseguir ouro e prata e todos estes benefícios se a única forma de o conseguirmos obter for de uma forma injusta? E Menon vai concordar com isto. E então aqui Sócrates vai voltar ao início, porque vai dizer, então nós estamos a definir a virtude mais uma vez pela justiça, porque é ela o elemento que vai defini-la. Se não houver justiça na aquisição de bens, então não é virtude. Mas se houver justiça, então já é virtude. Então voltamos a definir a virtude com outra virtude, o que não pode servir como definição. Aqui Sócrates vai então novamente dizer, Menon, nós temos de encontrar outra definição, porque estamos a cair exatamente no mesmo erro. E Menon, compreensivelmente, já se estava a irritar, porque já não sabia o que havia de dizer. Já não conseguia sair deste argumento circular que ele tinha criado. E por isso ele começa, ao irritar-se com Sócrates, a dizer que eles estavam a chegar a um beco sem saída, a tão famosa aporia, e de que Sócrates tinha a fama de fazer isto às pessoas, de levá-las quase ao desespero intelectual, pela sua análise excessiva. E até diz, eu achei isto engraçado, de que ele tinha sorte, isto passa-se muito antes da morte dele, mas ele tinha sorte em fazer isto em Atena, porque se estivesse a fazer isto noutra cidade qualquer, de certeza que ia para o tribunal e ia ser julgado como feiticeiro. Sócrates acusa Menon de estar a ser traiçoeiro, porque Sócrates estava a compartilhar verdadeiramente esta pergunta, esta investigação filosófica com ele. Porque não é como Sócrates achasse que sabia o que era a virtude. Ele não sabia o que era a virtude. Sócrates diz que, tanto como Menon não sabe o que é a virtude, ele também não sabe. Mas a única grande diferença entre eles os dois naquele momento é que Sócrates está disposto a continuar a examinar e a achar de que é possível conhecer a virtude.
E agora Menon, depois de alguma investigação, como não chegou a lado nenhum, já está disposto a desistir, a atirar a toalha e a achar de que não é possível conhecer a virtude. Menon, ainda um pouco irritado, pergunta a Sócrates: então de que modo vais tu procurar aquilo que não sabes absolutamente o que é? Pois procurarás propondo-te procurar que tipo de coisa entre as coisas que tu não fazes a menor ideia que são? Ou ainda, que nos melhores dos casos, a encontres, como saberás que é isso que encontraste? Ora, aqui chegamos a um ponto incrível do diálogo de Menon, que é o tão famoso paradoxo de Menon. O paradoxo de Menon diz que para conhecermos algo é preciso ser capaz de identificar esse algo. Mas para identificar esse algo é preciso que nós já o possamos conhecer para o identificar. Eu vou dar aqui um exemplo muito, muito simples. Imaginemos que tu estás no meio da rua e te dizem: olha, ali está a Tânia. E vemos 5 mulheres à tua frente, assim juntas, muito próximas. Como é que tu vais identificar a Tânia se tu não fazes a menor ideia de quem é a Tânia? E Sócrates responde a esta objeção, não da Tânia propriamente, mas à objeção do paradoxo de Menon, com a sua teoria da reminiscência. Para recordar um pouco, já falámos isto no último episódio, mas para recordar a teoria da reminiscência que foi construída por Sócrates e Platão, diz que nós apenas recordamos coisas. O ato de aprendizagem não é nada mais que o ato de recordar os conhecimentos que já estão na nossa alma imortal. Sócrates considera que a alma humana é imortal e que por isso precede a existência. Ao preceder a existência, a alma conseguiu ver as ideias absolutas das coisas. As ideias absolutas como a própria virtude, o amor, a vida, a bondade, a justiça, a temperança, a sabedoria, todas essas coisas. E ao ver, ficou com esse conhecimento impregnado nela mesma. E por isso, quando nós podemos conhecer as coisas, segundo Sócrates, porque a nossa alma já tem em si o conhecimento das coisas. Nós temos é de saber despertar esse conhecimento. Pois como ele diz aqui, sendo a natureza toda congênere e tendo a alma aprendido todas as coisas, nada impede que, tendo alguém recordando uma só coisa, facto esse precisamente a que os homens chamam aprendizagem, essa pessoa descubra todas as outras coisas, se for corajosa e não se cansar de procurar, que é o que estava a acontecer aqui a Menon. Pois, pelos vistos, o procurar e o aprender são, no seu total, uma reminiscência, uma lembrança. Não é preciso então convencer-nos do argumento que Menon acabou de dizer, pois ele ia nos tornar preguiçosos, em vez de nos motivar a procurar a verdade. Nós temos de confiar de que é possível conhecer para continuar a tentar conhecer. Esta é uma argumentação muito interessante e, como eu disse já nos episódios anteriores, a lógica de Sócrates, ou podemos também chamar a lógica platónica, é muito coerente dentro de si mesmo. Embora, claro, podemos fazer sempre objeções. Após isto, no livro, Sócrates faz uma exemplificação de como a teoria da reminiscência é verdadeira e pede que um dos escravos que estava lá próximo viesse para que ele mostrasse que era possível até um escravo conseguir ter essa reminiscência de coisas aparentemente complexas como matemática. E acaba por, através apenas de perguntas, sem lhe dar qualquer espécie de resposta, ajudá-lo a resolver um problema de matemática. Quem estiver interessado pode ir ver mesmo o livro, lá aparece com todo o detalhe para ver exatamente toda essa parte da argumentação matemática para chegar à ideia da reminiscência. Sócrates também faz uma ponta aqui muito importante e diz que a aporia, o momento em que nós esgotamos as nossas possibilidades racionais, pelo menos aparentemente, como aconteceu há um bocadinho com Menon, é um momento muito, muito importante na procura filosófica. Porque antes de acontecer este momento, nós achamos que sabemos coisas, mas na realidade não sabemos. E por acharmos que sabemos essas coisas, nós não procuramos mais. Estamos na ignorância. Agora, quando nós chegamos ao momento da aporia, o momento em que todas as nossas respostas pré-concebidas se esgotam,
nós estamos verdadeiramente prontos para conhecer. Porque aí sabemos que não sabemos e por isso vamos ser motivados a procurar a verdadeira resposta às coisas. Menon ouve este discurso interessante por parte de Sócrates e quer então avançar para uma pergunta que foi feita no início, que era se a virtude pode realmente ser ensinada ou não, se ela realmente vem como parte da natureza das pessoas que são virtuosas. Sócrates aceita, mas com a relutância de que, se fosse por ele, não avançaria já para esta pergunta, pois ainda nem sequer se conseguiu responder ao que a virtude é. E seria mais sensato conseguir descobrir o que a virtude é para depois descobrirmos a resposta a esta segunda pergunta. Mas mesmo assim, Sócrates avança para esta segunda pergunta e vai propor uma hipótese de investigação. E essa hipótese de investigação é a seguinte: se a virtude é ciência, é coisa que se ensina, e se não for ciência, não pode ser ensinado. Ao analisar então esta hipótese, a primeira evidência que surge é que, sendo a virtude um bem, ela deve ser uma espécie de ciência, uma vez que a ciência é a única coisa que é sempre um bem no ponto de vista socrático e platónico. Inclusive pergunta-se aqui se é por causa da virtude que somos bons, ao qual Menon vai responder que sim, e que se somos bons, somos proveitosos, e com efeito todas as coisas boas são proveitosas, não é? Menon concorda com isto também, e por isso a virtude seria proveitosa também. Ora, aqui vai-se entender a virtude como uma espécie de ciência, para nos permitir conseguirmos ser bons. E cá está, olhando para esta hipótese, parece que já começa a haver aqui algumas evidências. Sócrates também faz uma observação que eu achei muito interessante aqui, que é quando ele afirma que as coisas só são boas e proveitosas para todos nós quando são utilizadas com racionalidade, através da razão. E quando são utilizadas sem essa racionalidade, então tornam-se nocivas. A razão torna-se então no fator central que transforma as coisas e lhes dá o seu lado positivo na realidade. O que é algo extremamente importante na filosofia, especialmente na filosofia socrática, onde nós vemos que a razão é extremamente importante para que o ser humano se realize, inclusive para conseguir se compreender a si mesmo e ao mundo. Para Sócrates, os sentidos do corpo não são fontes fidedignas para conseguirmos conseguir conceber e compreender a verdade e todas as outras ideias absolutas. Para Sócrates, aquilo em que nós podemos realmente confiar é na nossa razão. Ela sim é o único guia que nós podemos utilizar e que nos pode ajudar nesta caminhada em direção à verdade. Continuando a procura da resposta de se a virtude pode ser ensinada ou não, Sócrates afirma de que, se realmente as pessoas já nascessem originalmente virtuosas, então de muito cedo se conseguiria ver essas qualidades virtuosas nas pessoas que assim tinham a virtude, e que, se tal fosse, a cidade devia guardá-las e protegê-las de todas as formas possíveis para que não fossem corrompidas e perdessem essa virtude. Contudo, nós sabemos que não é exatamente assim. Quantas pessoas se tornam virtuosas ao longo do tempo e que talvez inicialmente não foram. E isto é uma prova contra o facto da virtude se calhar não ser uma ciência. Se calhar a virtude é mais uma espécie de compreensão, uma opinião verdadeira. E é algo que Sócrates explora um pouco mais à frente. Contudo, agora, Sócrates também desconfia da virtude ser uma ciência, porque ele considera de que, se a virtude é algo que se ensina, é necessário que haja dela mestres e discípulos. Mas o que acontece é que Sócrates frequentemente andava a procurar por mestres de virtude, e por muito que tentasse, fazendo de tudo, não conseguia encontrar. E, no entanto, ele não desistiu desse facto, e é por isso que vamos para a próxima parte do diálogo, onde ele vai interrogar Anito. Se vocês se lembram de Anito, ele foi um dos acusadores que levou Sócrates à morte. Posteriormente, obviamente, a esta conversa. Neste momento, tal ainda não tinha acontecido.
Por isso, Sócrates vira-se para Ânito, convida-o para se sentar com ele e para então ajudá-lo a descobrir os mestres da virtude. Começa-lhe a fazer algumas perguntas. Por exemplo, se quiséssemos que Menon, que estava ali, se tornasse num bom médico, para que mestres é que poderíamos encaminhar Menon? Não seria para os médicos? Ânito responde, claro que sim. E se quiséssemos que se tornasse num bom sapateiro, não seria para os sapateiros? Sim, claro. E assim também nos demais casos? Perfeitamente. Ora, então, se afirmamos que é para os médicos que faríamos bem em encaminhar o Menon, se quiséssemos que ele se tornasse médico, então também agiríamos sensatamente encaminhando para aqueles que reivindicam para si essa arte da medicina, de preferência àqueles que não o fazem e a que recebem um salário em troca justamente disso, apresentando-se abertamente como professores, de quem quiser ir até eles e aprender. Não é considerando essas coisas que faríamos bem em encaminhá-lo? Ânito responde que sim. E ele continua e dá o exemplo, por exemplo, da flauta e das demais artes. Se nós queremos que alguém se torne um mestre na flauta, então devemos levá-lo a um mestre flautista para conseguir perceber como é que ele fez e, de preferência, alguém, um mestre flautista, que consiga receber um salário, por isso, para desempenhar a sua arte. Ora, tendo esta lógica por base, se nós então estamos à procura da virtude e se Menon estava à procura de saber o que é essa virtude, não é evidente, conforme o que acaba de ser dito, que é para aqueles que professam ser mestres de virtude e se apresentam como disponíveis para ensinar a quem dos gregos deseja aprender, tendo fixado um salário para isso e recebendo, não será esta a melhor opção? Ânito fica um bocado desconfiado e pergunta o que é que Sócrates queria dizer com isso. Então ele diz-lhe abertamente que, Ânito, tu deves saber quem eu me estou a referir. Os homens que deveriam ensinar a virtude são os sofistas. Ao qual Ânito acha que isto é ridículo, para não blasfemar o seu nome e de nenhum dos seus a sugerir tal loucura. Sócrates fica espantado e pergunta-lhe o que é que ele queria dizer com isso. Pelos vistos, entre os que reivindicam para si mesmos o saber produzir um benefício, somente esses diferem tanto dos outros, que não só não são de nenhum proveito, como os outros são, naquilo que alguém lhes confia, mais ainda, ao contrário, arruinam isso. Porque é que se seria de suspeitar de um sofista se ele realmente está a dizer de que consegue ensinar qualquer coisa com os seus argumentos, inclusive a virtude? Ânito claramente tem uma má opinião dos sofistas. E Sócrates claramente também compartilha dessa opinião, embora não esteja aqui a dizer abertamente, pois ele achava que os sofistas eram quase como mercenários das palavras. Diziam tudo aquilo que uma pessoa queria ouvir e tentavam argumentar e não acreditavam em qualquer espécie de valor absoluto, o que era completamente contrário à filosofia socrática. Contudo, Sócrates deixa passar isto e pergunta, ok, então se tu não acreditas que os sofistas possam ensinar a virtude, quem então poderia ensinar a virtude a Menon? E é aqui que Ânito diz que ele acha que quem ensina a virtude são os próprios cidadãos virtuosos. Ao qual Sócrates diz que os bons não parecem ser capazes de ensinar a outrem a sua virtude, pois ele já tinha reparado que vários homens virtuosos tiveram filhos que não tiveram nada de virtude, pessoas que até faziam o oposto da virtude. Quem não conhece pais que eram extremamente virtuosos, excelentes pessoas e que tentaram instruir os seus filhos para serem assim e no final de contas deu um resultado totalmente oposto. Por isso, parece que a virtude não se consegue ensinar tão facilmente quanto isso. Basicamente aqui, ao não encontrar qualquer espécie de mestre que possa ensinar a virtude, ou alguém que possa ensinar a virtude de uma forma metódica e sistemática, parece que se conclui de que o homem não pode ensinar a virtude por ciência, mas Sócrates acha que pode ser ensinada por opinião correta. O que é que isto quer dizer? De que os homens que são virtuosos, nós podemos aprender com eles pela sua opinião que lhes traz essa virtude, pelo seu próprio exemplo. É aquela situação e história de que quanto mais nós estamos com pessoas que fazem determinado tipo de ações, mais fácil nós, por osmose, conseguimos aprender aquilo que eles estão a fazer. E por isso,
ele considera que a virtude é um bem. E como só há duas coisas capazes de guiar o homem corretamente, a ciência e a opinião verdadeira, porque a opinião verdadeira é basicamente, vamos dizer, que a conclusão da ciência, mas sem a ciência por trás. É como se eu dissesse o seguinte, de que se tu puseres o teu dedo numa chama, vais-te queimar. Eu até posso não saber exatamente os mecanismos que fazem com que isto aconteça. Mas eu comecei a conclusão de que o dedo vai ser queimado, a minha opinião é tão verdadeira como todo o raciocínio lógico e científico que me iria levar a esta mesma conclusão. Por isso, se nós vemos homens virtuosos, aquilo que mais podemos fazer é tentar imitar aquilo que eles fazem e, por osmose, começarmos a perceber um pouco mais nós mesmos essa virtude. E por isso Sócrates considera de que realmente a virtude pode ser ensinada, mas não através de ciência, por uma opinião verdadeira, que é sempre uma feliz opinião. Contudo, isto são meras hipóteses, e o próprio Platão admite-o neste discurso, neste diálogo, até porque termina de uma forma extremamente curiosa, pois nenhuma das respostas está totalmente concluída e eles admitem de que ainda não conseguiram responder à pergunta do que é a virtude. E ela fica como uma espécie de interrogação aberta. Pois Sócrates diz logo no final de que, por muito interessante que fosse discutir isto, agora ele tinha de ir para outra parte e de que Menon poderia ficar ali tentando persuadir Ânito e desenvolvendo um pouco mais esta questão. O que pode parecer um bocado chocante para quem está a ler este livro pela primeira vez, de, ok, tive este livro todo a tentar perceber o que era a virtude e que se ela pode ou não ser ensinada e no final ficamos com mais interrogações do que outra coisa. Mas é exatamente este o ponto. A interrogação filosófica tem valor em si mesmo. E tanto aquilo que nós descobrimos do próprio paradoxo de Menon que foi referido, da teoria da reminiscência e de nos encontrarmos numa aporia no que toca à virtude, são tudo elementos fantásticos para continuarmos a explorar. Platão vai explorar a ideia de virtude noutros diálogos, como a República, Titeto, entre outros, mas por este ele fica por aqui. Possivelmente ele próprio ainda estava a investigar a questão da virtude. Mas é muito importante nós aplicarmos estes princípios quando nós estamos a pensar nas nossas próprias questões. E isso é uma das coisas mais importantes que eu retiro deste diálogo. Estas histórias e os diálogos que foram apresentados no Menon fornecem, por assim dizer, uma fascinante exploração sobre a natureza do conhecimento, como é que podemos conhecer, se é possível conhecer, e o próprio processo de aprendizagem. Ao longo deste diálogo, Platão foi-nos convidando, juntamente com Sócrates, a refletir sobre essa possibilidade da reminiscência como uma fonte de conhecimento inato, sugerindo que se calhar a verdadeira compreensão pode ser alcançada através do questionamento, que serve como uma chapada que nos relembra da nossa própria natureza. Um evento que nos relembra daquilo que está dentro de nós. E é por isso que Sócrates dá tanta importância à interrogação e às perguntas, pela qual foi conhecido toda a sua vida. É uma obra relevante, provocativa e que nos desafia a questionar as nossas crenças e concepções sobre o próprio conhecimento e o ato de conhecer. Eu recomendo mesmo a qualquer pessoa que leia esta obra por si mesmo. Espero que este pequeno resumo e estas ideias que fomos partilhando neste episódio tenham sido úteis. Se gostaram, não se esqueçam de deixar a vossa avaliação, uma crítica, partilhem comigo aqui nos comentários o que é que vocês acharam, o que é mais relevante para vocês, estão a gostar desta jornada com Platão e Sócrates. É muito importante para mim. Muito obrigado por terem estado mais uma vez comigo aqui no nosso podcast Vitamina Filosófica e para a semana vamos nos encontrar mais uma vez.